Então, bom dia, pessoal. Como ninguém tem nada contra a gravação da nossa aula, vamos iniciar aí a gravação para posteriormente disponibilizar aí para vocês no YouTube, para que vocês possam assistir e reassistir a hora que vocês quiserem, quando vocês quiserem, ok? Bom, o conteúdo desta semana, tá? Dessas próximas aí semanas, sistemas lineares, ok? Sistemas lineares. Vamos estudar sistemas lineares, tá? Talvez vocês já saibam como resolver alguns tipos de sistemas, né? Sistema em 2x2, vocês já sabem resolver esses tipos de sistema, né? Você tem aquela situação da somar as duas equações, uma multiplicar menos 1 e depois subtrair as equações, isolar um valor e encontrar o valor da outra equação, enfim, coisas desse tipo. Vocês já têm uma noção de como é que se resolve esses sisteminhas 2x2, tá? A gente está falando agora de sistemas lineares com mais variáveis, tá? Geralmente a gente vai resolver sistemas 3x3, tá? 4x4 é a mesma coisa que resolver o 3x3, mas aqui vai dar um pouco mais de trabalho, certo? Em 3x3, a gente não tem aquele métodozinho prático que tínhamos quando a gente tinha um sisteminha 2x2. E vocês vão ver aí tudo isso daí no decorrer dessa aula, tá? Não nessa aula, a gente não vai ver ainda como resolver o sistema linear, a gente vai apenas definir algumas coisas aí para vocês, tá? A primeira coisa que vamos definir é o que seria uma equação, né? Quando a gente fala de equação, a gente está falando de tem que ter uma igualdade e tem que ter incógnitas, certo? Então, incógnitas aqui, ó. Essas incógnitas aqui, x1, x2, xn, pode ter várias incógnitas, tá? Então, quando eu falo de equação, tem que ter essa igualdade e essas incógnitas, né? E se eu estou falando agora que ela é linear, significa que o grau de todas essas incógnitas tem que ser do primeiro grau, tá? Tem que ser do primeiro grau. Ou seja, a gente não pode ter coisas desse tipo, x ao quadrado. A gente não pode ter, ó, se eu tiver duas variáveis, x e y, eu não posso ter x multiplicado por y, tá? Não posso aparecer termos raiz de x. Coisas desse tipo não são lineares, tá? Então, para ser linear, tem que ter apenas a variável sozinha, multiplicado por um número, tá? Um número. Mas, aqui, esse termo aqui, tem que ser apenas a variável multiplicada por número. Não pode ter duas variáveis multiplicando, tá? Não pode ter raiz, log, essas coisas todas, com relação à variável, tá? Com relação à variável, ok? Esses caras aqui, ó, A1, A2, A3 e B, AN e B, esses caras são números reais, tá? São números reais, tá? Aqui eles são os coeficientes dessas variáveis, tá? Dessas incógnitas. E esse B aqui a gente vai ver um nomezinho que a gente vai dar para ele, tá? Na verdade, aqui já está o nome, ó. Ele é chamado de termo independente. Por que ele é independente? Porque ele não tem nenhuma incógnita multiplicando ele, tá? Ele não está multiplicando nenhuma incógnita. Bom, vemos esse exemplo aqui, ó, tá? Então, ó, aqui tem um exemplo, ó. Eu tenho 2x mais y menos 3e igual a 7. Igual a 7. Então, ó, eu tenho as incógnitas aqui, ó, x, y e z. Geralmente, quando a gente tem coisas do terceiro grau, a gente chama de x, y, z, tá? Aqui eu coloquei x1, x2, xn, porque pode ter n variáveis. Mas, geralmente, a gente chama de x, y, z, x, y, z, t, tá? Coisas desse tipo, letras desse tipo, tá? Geralmente, quando for de 3 variáveis, a gente coloca x, y, z, ok? Então, aqui estão as nossas variáveis, nossas incógnitas, x, y, z. Esses números aqui, ó, 2,
Aqui é como se eu tivesse o 1 multiplicando, né? Ó, 1 menos 3 são chamados de coeficientes, são os coeficientes das incógnitas, e esse cara que está sozinho, que não tem nenhuma variável multiplicando ele, certo? Ele é chamado de termo independente, tá? Termo independente. Ok, pessoal? Então, fiquem ligados aí, tá? Porque, ó, pode ter algo desse tipo, ó. 3x mais 2y menos z mais 7 igual a 0. E aí eu posso perguntar para vocês, e pessoal, qual é o termo independente? Eu só reescrevi, ó, tá escrito de uma forma diferente, né? Para eu saber exatamente quem é o termo independente, eu tenho que passar o que não tem variável para o outro lado. Então, aqui, ó, isso daqui eu posso reescrever como sendo 3x mais 2y menos z igual a menos 7. Então, esse menos 7, ele é a variável, né? O termo independente, tá? Menos 7 é o termo independente. Tá certo, pessoal? Então, a gente conseguiu aí já identificar algumas coisas em uma equação linear. Tá certo? Uma equação linear. Bom, se esse termo independente aí for zero, se o termo independente for zero, essa nossa equação linear é chamada de equação linear homogênea. Homogênea, tá? Se o termo independente aqui, ó, for zero, a nossa equação linear, ela pode ser chamada de equação linear homogênea. Então, não vá cair na besteira de dizer que essa equação aqui é uma equação linear homogênea. Dizer, ah, professor, aqui tem zero, ó. Então, é uma equação linear homogênea. Não. O termo independente está desse lado de cá, né? Então, não é zero o termo independente. O termo independente aqui, ó, quando eu passar para o outro lado, menos 7, tá certo? Então, preste atenção nisso daí, ok? Tá certo? Bom, então vamos prosseguindo aí, tá? Então, se esse termo independente for igual a zero, né? Essa equação é chamada de equação linear homogênea. Homogênea, tá? Então, vamos lá, ó. Exemplos. Essa equação aqui, ó. X mais 2y menos 5z igual a zero. Realmente aqui, ó. Aqui são incógnitas, incógnitas com seus coeficientes, incógnitas com seus coeficientes. Não tem nenhum número que esteja multiplicado pela uma incógnita. Logo, o termo independente aqui, ó, é zero, tá certo? O termo independente é zero. Logo, essa equação linear é chamada de equação linear homogênea. Homogênea, ok? Um minuto. Pronto. Então, o que temos que ver agora, tá? Isso daqui tudo são equação, é uma equação. Quando a gente tem várias equações, né? Quando temos várias equações, isso daí é chamado de sistema. Então, quando eu tenho várias equações, eu vou chamar todas essas equações de um sistema linear, sistema de equações lineares, tá? Com essas incógnitas, x1, x2, xn, dependendo do meu probleminha, tá? Então, geralmente, quando a gente tem um sistema de equação linear, né, a gente vai representar os coeficientes dessa forma, ó. Ah, o primeiro coeficiente. Então, esse primeiro coeficiente é o coeficiente da primeira equação. Lembra que a gente tá... Isso aqui tem uma ideiazinha de matriz, né? Lembra que na matriz a gente falava primeira linha, primeira coluna, segunda linha, tá? Então, esse termo aqui, ó, é o termo da primeira equação, que no caso é a primeira linha, e coeficientes da primeira variável, primeira linha, primeira variável, primeira linha, segunda variável, segunda equação, segunda variável, e assim por diante, tá? Então, temos um sisteminha aqui grande, né, geral, que tem M equações, ó, uma, duas, M equações,
E N de navio, variáveis. M equações e N variáveis, tá? E aqui são os termos dependentes, tudo certinho, tá? Bom, a gente não vai trabalhar com equações lineares muito grandes, tá? Como eu já disse. Resolver uma equação linear de ordem 3 é a mesma coisa que resolver uma de ordem 4. Sendo que a de ordem 4, dependendo dela, vai dar um pouco mais de trabalho do que resolver uma de ordem 3, tá? Então, o nosso problema aqui, a gente vai resumir a resolver equações lineares de ordem 2, tá? Ordem 3, aliás, desculpa. Então, aqui tem um sisteminha, ó. Esse sisteminha aqui, ó, de equações lineares. Nesse caso, esse sistema tem quantas equações, ó? 1, 2, 3, 4 equações. 1, 2, 3, 4 equações, ou seja, 4 linhas. E quantas variáveis? As variáveis, ó, é x, y e z. Então, tem 4 equações e 3 incógnitas, 3 variáveis. 4 equações e 3 incógnitas, tá? Esse próximo sisteminha aqui, ó, ele tem 2 equações e 3 incógnitas. 3 incógnitas, 2 equações, 3 incógnitas, tá? Também tá aí, dá pra gente ver aí, ó. Esse próximo aqui, ó, ele tem 2 equações e 2 incógnitas. 2 equações, 2 incógnitas, tá? Então, o nosso sisteminha aí, a gente consegue já identificar o sistema quanto o número de equações e o número de incógnitas, tá certo? O número de equações e o número de incógnitas, tá? O que podemos falar sobre os sistemas? Eles têm uma solução. Dependendo do sistema, ele pode ter uma solução. Existem sistemas que não têm solução, tá? Quando a gente fala, quando a gente tem lembre-se lá, no plano cartesiano, por um exemplo, a gente tem que falar, se a gente tem x e y, a gente chama de par ordenado, né? Então, geralmente, quando eu escrevo aqui, ó, eu tenho um par ordenado x, y. Esse valor aqui representa o valor x, esse daqui representa o valor de y. Então, a gente chama isso aqui de par ordenado, né? Lembre-se aí, acho que foi no primeiro ano, talvez vocês tenham estudado isso daí, tá? Já agora, ó, como essas nossas equações, elas têm 3 variáveis, e geralmente, ó, x, y, z, isso aí é um terno, tá? Um terno ordenado. Par, 2. Terno, 3. Terno ordenado. Então, esse terno ordenado, ó, menos 1, 1 e 3, 1 minuto. Não era assim que tinha alguém chamando aqui. Então, esse terno ordenado aqui, ó, menos 1, 1 e 3, tá? Ele é solução desse sistema. Ele é solução do sistema. Por quê? Ela é solução do sistema. Significa que ele satisfaz todas as 4 equações, tá? Quando eu substituir x por menos 1, y por 1 e z por 3, ele tem que satisfazer todas as equações desse sistema. Vamos ver se isso é verdade, ó. 2 vezes x, 2 vezes menos 1, dá menos 2. Mais y, que é 1, menos 2 mais 1, vai dar menos 1. Menos 1 mais z, que é 3, menos 1 mais 3, 2. Beleza, então satisfez essa primeira equação. Para ele ser solução do sistema, ele tem que satisfazer todas as equações, tá? Todas as equações. Vamos aqui para o próximo, ó. Menos 1, que é x, mais 2 vezes 1, dá 2. 2 menos 1 dá 1. Então, aqui deu 1, mais 3. 1 mais 3, 4. Beleza, ó, realmente 4. Beleza, deu para resolver aí. Então, deu 4. A próxima, ó. X é menos 1, então fica menos 1 mais 1, 0. Mais 2 vezes 3, 6. Realmente aqui deu 6. 6 igual a 6. Então, é uma solução para esse sistema, para essa equação. Vamos ver se é a solução dessa outra equação. Menos 1 mais 1, 0. Mais 3, dá 3. 3 igual a 3. Beleza. Então, realmente, esse terno, ou seja, x igual a menos 1, y igual a 1
e z igual a 3 é solução desse sistema aqui. É solução desse sistema aqui, tá? Já para esse sistema aqui, ó, perceba que o número de equação, que são duas equações, é menor do que o número de variáveis. Tem quantas variáveis? 1, 2, 3. Então, se isso daqui acontece, o número de equação é menor do que o número de variáveis, isso significa, geralmente, que esse nosso sistema, ele não tem solução ou que ele tem infinitas soluções, tá? Ele não tem solução ou tem infinitas soluções. Se o número de equação for menor do que o número de variável, tá? Se o número de variáveis for maior do que o número de equação, isso significa, geralmente, que o nosso sistema ou ele tem infinitas soluções ou ele não tem nenhuma solução, tá? Esse sistema aqui, ele pode ser que não pode ter solução, certo? Pode ser impossível, ou ele pode ter infinitas soluções, tá? Já foi resolvido aqui, ó, e diz que esse cara tem solução. E as soluções são dessa forma aqui, ó. X, 3 menos 4x e menos 5 mais 7x. Ou seja, basta eu atribuir valores para x que eu vou encontrar soluções para esse sistema, tá? Eu vou colocar x igual a 0. Se x for 0, então, ó, x é 0. A outra variável, y, aqui, ó, 3 menos 0, 3. Menos 5 mais 0, menos 5. Isso daqui é uma solução para esse sistema. Outra solução para esse sistema, basta eu atribuir valores para x, ó. Vou colocar x igual a 1. Se eu colocar x igual a 1, aqui vai ficar, ó, x igual a 1, né? Y vai ficar 3 menos 4 vezes 1, 4. 3 menos 4 dá menos 1. E menos 5 mais 7 vai ficar 2. Então, isso daqui também é uma solução para o sistema. Para qualquer valor que eu atribuir a x aqui, eu vou ter uma solução diferente. Então, eu vou ter infinitas soluções para esse sistema. Professor, vamos ver realmente se é solução para o sistema? Bora. Ó, substitui aqui, ó, em cada uma das equações. 0, x é 0, mais 2 vezes 3, dá 6. 6 mais z, 6 menos 5, dá 1. Realmente aqui deu 1. Tá? Então, satisfez a primeira equação. Vamos ver se satisfaz a segunda. 3 vezes 0, 0. Menos 3, aí vai ficar menos 3. Menos 3, menos, dá mais 5. Menos 3 mais 5 dá 2. Então, realmente satisfez essas duas equações. Então, é solução. Beleza, é solução. Vamos ver se essa daqui de baixo vai ser solução para o sistema? Ah, então, vamos substituir aqui, ó. X igual a 1, menos 2. Aí vai ficar menos 1. Menos 1 mais 2 dá 1. Então, beleza, satisfez a primeira. Vamos ver se satisfaz a segunda. 3 vezes 1, 3. 3 menos dá mais 1. 3 mais 1, 4. 4 menos 2 dá 2. Então, realmente, também satisfez esse sistema. Então, aqui é solução e aqui também é solução. Como qualquer solução desse tipo aqui, ó, é uma solução para esse sistema, tá? Basta atribuir valores aqui para x, tá? Se você botar x igual a 10, vai ficar 10, 3 menos 40 vai dar menos 37. Menos 5 mais 70 vai dar 65. Isso daqui também é solução para esse sistema, tá? Então, é só ficar ligado aí, ok? Já para esse terceiro sisteminha aqui, ó, né? O que está dizendo? Ó, só são duas variáveis, x e y. Então, é um par ordenado. Qual é o par ordenado? X igual a 3 e y igual a 1. Se x for 3 e y for 1, vai ficar 3 mais 2, 5. 3 menos 1, 2. Então, realmente, esse par ordenado, 3 e 1, é a solução desse sistema. Tá certo? Ok, pessoal?
Tudo tranquilo aí por enquanto? Sim. Beleza. Ok. Beleza. Então, vamos lá. Vamos seguindo aí, tá? Vamos para cá, para esse sistema aqui, ó. Então, esse daqui é um sistema, né, que tem quantas equações? 1, 2, 3, 4 equações. E quantas variáveis? 1, 2, 3, 4 variáveis. 4 equações, 4 variáveis. Então, nessa situação, a gente fala, é um sisteminha 4 por 4. 4 equações e 4 variáveis. Então, 4 por 4. 3 por 3, ou 3 variáveis e 3 equações, tá? E assim por diante, ok? Ele tem uma característica, né? Ele é homogêneo. Por que ele é homogêneo? Porque todas as equações são homogêneas, ó. O termo independente é 0, 0, 0, 0. Note que, se o sistema ele é um sistema homogêneo, ele já de cara ele tem uma solução que satisfaz ele. Qual é a solução? A solução que a gente chama ela de trivial ou natural, certo? A solução natural de um sistema homogêneo é a solução nula, onde todos os elementos são zero, todas as variáveis são zero. É uma solução natural para esse sistema. Existem sistemas homogêneos que só admitem a solução natural, certo? A solução trivial, a solução natural. Como também existem sistemas homogêneos que admitem várias soluções para ele. Mas ele tem que admitir pelo menos a solução trivial, tá? Porque todo sistema homogêneo admite como solução a solução trivial, tá? Então, é bem óbvio, né? Porque se x é 0, 0 mais 0 mais 0 mais 0 vai dar igual a 0. E aqui a mesma coisa, tá? Para cada equação. Então, todo sistema homogêneo admite a solução trivial como solução, tá? Ok? Ele admite como solução o 0, 0, 0, tá? Beleza? Bom, então, aqui tem uma outra característica dos sistemas, tá? Um sistema, ele pode ser chamado de sistema possível. Um sistema, ele é possível quando ele tem pelo menos uma solução, certo? Então, ó, esse sisteminha aqui, ó, é um sistema possível. Ele tem uma solução. Esse sistema aqui é possível. Ele tem várias soluções. Se ele tem várias soluções, ele tem pelo menos uma. Se ele tem pelo menos uma, ele é possível. Esse sisteminha aqui, ó, ele é possível também, tá? Então, ele é possível porque ele tem uma solução, 3 e 1, tá? Então, um sistema, ele pode ser chamado de possível e determinado, certo? Que a gente chama aqui, ó, S, sistema possível e determinado, SPD, sistema possível e determinado. O que significa um sistema possível e determinado? Ele tem apenas uma solução, certo? Ele tem uma solução. Ele tem apenas uma solução, que é o caso desse sistema aqui, ó. Ele é um sistema possível e determinado, porque ele possui apenas uma única solução. Então, a gente chama aqui, ó, sistema possível e determinado. Esse daqui também, ó, é um sistema possível e determinado, porque ele possui apenas uma única solução, SPD, sistema possível e determinado. Esse daqui, como ele tem várias soluções, infinitas soluções, ele não tem uma única solução, a gente chama ele de sistema, ele é possível, porém ele é indeterminado, porque ele não tem uma solução única, tá? Então, ele é um sistema possível e indeterminado. Existem mais de uma solução, certo? Ele existe mais de uma solução. É o caso desse sisteminha aqui, ó. Esse sistema aqui, ele tem várias soluções, né? Infinitas soluções. Então, ele é um sistema possível e indeterminado, SPI, tá? SPI. Um sistema, ele também pode ser chamado, ó, se ele não tiver solução, ele é chamado de sistema impossível.
um sistema que não tem solução é chamado de sistema impossível, tá? Então, um sistema que não tem solução é chamado de sistema impossível. Vou dar um exemplo aqui de um sistema impossível, ó. Esse sistema aqui, ó. X mais Y igual a 1. E x mais y igual a 2. Certo? Esse sistema aqui é um sistema impossível. Por que impossível? Porque como é que pode? Existe algum número que somado com outro dê 1, e existe algum número que somado com outro, ou seja, a mesma soma dê 1 e dê 2 ao mesmo tempo? Não. Eu não tenho como somar dois números e dar 1 e somar dois números iguais e dar 2. Não existe essa possibilidade de você somar dois números, dar 1 e dois números, ou soma o resultado de 2, tá? Então, esse sistema aqui, ó, não tem solução. Se ele não tem solução, ele é chamado de SI, sistema impossível. É um sistema que não tem solução. Ele é chamado de sistema impossível, tá? Dois sistemas, na verdade, que possuem as mesmas soluções, eles são chamados de sistemas equivalentes, tá? Bom, esse nome é só para você saber, tá? Pouco importa se eles vão ter as mesmas soluções e tal. É só para você saber que esses sistemas, eles são equivalentes, tá? Equivalentes. Ok, pessoal? Tranquilo até então? É um pouco teórico nessa primeira parte, tá? Mas dá para vocês entenderem aí. Vamos seguindo aí, ó. A nossa ideia é utilizar as matrizes para resolver esses sisteminhas, tá? A nossa ideia é utilizarmos matrizes na resolução desses sistemas lineares. Então, a gente vai pegar cada um desses sistemas lineares e associar a uma matriz. Vamos associar esse sistema linear a uma matriz. Primeiro, a gente vai chamar a matriz chamada de matriz incompleta, quando a matriz for formada apenas pelos coeficientes. A gente vai esquecer as variáveis e olhar apenas para os coeficientes do sistema linear. Se eu tiver somente os coeficientes do sistema linear, a minha matriz é chamada de matriz incompleta. Nesse caso aqui, ó, eu tenho esse sisteminha aqui, ó. Quais são os coeficientes? Está aqui, ó, A1, A12, A1N, A21, A22, A2N. Então, pega todos esses coeficientes e jogar em uma matriz M minúsculo aqui, ó, coloquei aqui M minúsculo para dizer que essa matriz ela está incompleta, tá? Incompleta, porque ela tem apenas os coeficientes. Já se eu colocar esses tracinhos aqui, ó, e colocar aqui os termos independentes, ó, o B1, B2, Bn, aí eu chamo essa minha matriz de matriz completa ou matriz ampliada, tá? Matriz completa ou matriz ampliada. E a gente vai resolver os nossos sistemas utilizando essas matrizes aqui, tá? Essa matriz completa ou ampliada, tá certo? Bom, e aí eu vou só, para finalizar nossa aula, a gente vai pegar esses sisteminhas aqui, ó, e deles extrair. Quem seria a nossa matriz incompleta? Incompleta. E quem seria a matriz completa nesse sisteminha aí, tá? E aí a gente vai lá, ó. Eu tenho esse sisteminha, eu vou chamar aqui, ó, de I minúsculo, tá? Essa primeira matriz, que eu vou colocar ela como sendo incompleta. E aí eu vou pegar apenas os coeficientes, ó. Os coeficientes aqui, tá aqui, 2, 1 e 1, né? Os coeficientes, ó. 2, 1 e 1. Da segunda linha, 1, menos 2 e 1. 1, menos 2 e 1. Terceira linha, ó. 3, menos 1 e menos 1. 3, menos 1 e menos 1. Quarta
equação 1, 0 e 1. 1, 0 e 1. Então, tá aí a matriz incompleta, tá? Formada pelos coeficientes dessa equação aí, tá? Matriz incompleta. Deixa eu só ajeitar aqui. Certo? Então, tá aí a matriz incompleta, tá? E se eu quiser colocar agora a matriz completa, ó, é só eu colocar, vou colocar aqui um I maiúsculo, tá? Eu vou colocar os coeficientes, né? 2, 1, 1, 1, menos 2 e 1, 3, menos 1, menos 1, 1, 0 e 1, certo? Coloco os coeficientes, aí eu vou botar um tracinho aqui, ó, e botar os termos independentes. 1, 2, 3 e 0. Fechei aqui a minha matriz. Então, essa matriz aqui é chamada de matriz ampliada, ou matriz completa, tá certo? Geralmente a gente escuta esse nome aqui, ó, ampliada, tá? Matriz na forma ampliada. E é dessa forma aqui que a gente vai utilizar as matrizes para resolver os sisteminhas, tá? A gente vai pegar essa matriz ampliada para resolver o sistema, tá? Essa outra matriz aqui, ó, vou chamar ela de Azinho minúsculo, ó. A matriz incompleta dela vai ser os coeficientes 2, 1 e 1. 1, 1, menos 3, tá? Fechei aqui, ó, tá aí os coeficientes, tá? Aí vamos agora para a matriz ampliada, tá? Vou chamar ela de A maiúsculo, ó, ampliada. Tá aqui 2, 1 e 1, são os mesmos coeficientes, porém, agora eu vou ter os termos independentes, 0, 0, né? Então, esse sisteminha aqui é um sisteminha homogêneo, né? Então, tá aqui a matriz ampliada, a matriz completa desse sisteminha 2 aqui. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí? Não. Por enquanto, não. Pronto, beleza, tá? Então, era isso daí que eu ia mostrar para vocês na aula de hoje, tá? Eu vou editar o vídeo Vou editar o próximo vídeo e vou colocar para vocês. Eu não prometo hoje ainda, mas quero fazer isso daí no máximo até quinta, para que vocês assistam esse vídeo e façam aí as atividades, botar a lista de exercício, essas coisas todas aí para vocês, ok? Bom, eu vou encerrar aqui a gravação, tá? Oi, Elisângela.